Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Band Mulher deste sábado, que está começando agora, repleto de assuntos importantes e interessantes. O fim das sobrancelhas caídas ou com flacidez. A doutora Stephanie Seulin vai falar de um procedimento feito em consultório que vai resolver esse problema. É a cirurgia de Castanhares. Tudo o que acontece no corpo reflete direto na boca. A doutora Luiziane Tomazoni aborda hoje a importância de se ter uma saúde sistêmica. Direto de São Paulo, o doutor Gilberto Laorgue Nunes traz as novidades de um dos principais eventos sobre intervenções cirúrgicas por catéter, a Latam Valves 2025. Gratidão nos relacionamentos. Esse é o terceiro episódio da série sobre o tema no Limonada Zen, com o Adriano Sescani. E aqui no estúdio recebo a nutricionista Vivi Braz para falar de um assunto que vem nos preocupando a cada dia. Com os altos valores das carnes e ovos, como consumir proteína sem pesar no bolso. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. E hoje eu já abro o Band Mulher com ele aqui, que é o sócio fundador da CG Home Care, o Alexandre Pires, e para falar dessa estação que acaba de chegar, né, o outono, e que, claro, nos traz sempre algumas preocupações. Aliás, todas as estações que são intermediárias, né, Alex? E que tem essa coisa de um pouco frio, um pouco quente, é complicado. Exato. E eu gosto muito dessas, assim, justamente por causa de não ter os extremos, Exato. Muito calor Eu também e muito frio, gosto. Né? Mas é mais a gente tem que ter agradável pra cuidado. gente. Só que para idosos e crianças isso traz um problema maior. E para o idoso, principalmente, são aquelas doenças oportunistas que a gente tem, principalmente as respiratórias, né? Então a gente tem que dar atenção a algumas coisas especiais para eles, como a alimentação, como também a vestimenta, que de manhã tá frio, daqui a pouquinho mais já tá quente. Tu sabe que esse até hoje é o assunto da Marcinha, daqui a pouco ela vai falar de moda, dessa questão do efeito cebola, né? Nada por acaso, né? Olha aí, ó. Mas aí que tá, pois é, vamos começar por aí, quer dizer, aquele velho casaquinho que até a nossa avó gostava de dizer, né? Vai levar o casaquinho, quer dizer, nunca foi tão importante para os idosos, principalmente crianças nessa época do ano. Exato, e o idoso, ele precisa lembrar que chegou o outono, ele tem que colocar realmente a manga mais comprida, né? Para se proteger, e principalmente essa parte da garganta, eles têm uma tendência a ter infecção na garganta muito mais do que a gente, porque eles tomam menos água também, começa a secar muito a garganta e daí já vem as questões de garganta, essa parte orofaringe aqui que tem bastante infecção. E para isso, como é que a gente soluciona? Dando líquidos para esses idosos, né? E daí é uma época boa para dar os chazinhos, né, Regina? As sopas, não precisa estar fervendo, não. Obviamente, também não é para estar gelado. Exato. Então, é aquela, às vezes até a temperatura ambiente já ajuda, né, Alex? E a gente tem uma variedade enorme aí de chás, né? Então, sopinhas também. Então já entra essa parte da alimentação. Para tu ver, uma coisa traz a outra, né? Esses líquidos quentes, eles evitam que a pessoa fique com essa região mais ressecada, né? Porque a gente sente menos sede realmente, não é tanto quanto no verão. E a gente... Claro que igual tem que forçar, né? Exato, mesmo que a gente é não o que eu ia dizer, a gente tem que que incentivar a ingesta hídrica, falando mais tranquilo com a linguagem da saúde, mas é forçar mesmo o idoso e a gente também a beber água. A gente se esquece, sem dúvida, né, Gina, com certeza, de beber água. Com certeza. Né? E evitar locais fechados, isso é uma coisa importante também para a gente lembrar, porque a gente começa a fechar as janelas nessa época do ano. Nós até já falamos uma vez sobre isso. Uma vez, exatamente. E acho que foi no inverno, no iníciozinho do inverno a gente falou. Acho que sim. Porque a gente tende a fechar mais o ambiente por causa do frio, só que é importante circular o ar. As bactérias, elas ficam dentro do imóvel da gente. E tu falaste das alergias, os ácaros também. Vão tomar conta. É um horror. Exato. Então a gente tem que deixar uma frestinha ou então alguma janela específica da casa para que tenha essa circulação, né, Regina? Então, quer dizer, na verdade já falamos aí, vamos só relembrar, né? Agasalho, que é importante, líquidos. E agora evitar locais fechados, né? A atividade física, que sempre vai ser prioridade. E é difícil, às vezes, para o idoso entender a importância, né, gente, dessa atividade física. E eu não estou falando daquela atividade física que vai fazer o idoso suar, não é por esse caminho. Mas é a atividade física que vai fazer ele gastar uma caloria, ele manter a sua saúde em dia realmente. E a musculatura. O idoso, a gente com a idade, a gente tende a perder mais massa muscular.
E a gente tem que fortalecer essa massa muscular para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente possa caminhar. Né? Hoje, na minha mãe, é uma idosa, eu cuido dela em casa, o home care atua lá na minha casa também, eu vejo ela reclamar porque está fazendo exercício da fisioterapia. Mas ela tem lá 2 vezes por semana, agacha, levanta, para justamente fortalecer, para poder até mesmo levantar de uma cadeira, que é um ato simples para a gente, mas que para o idoso às vezes fica difícil. É verdade. E aí tem a caminhada, que também às vezes ajuda até essa questão de não ficar dentro de casa, tu sai, vai dar uma caminhada na praça, né? Pracinha do lado de casa, no shopping às vezes, né? A pessoa vai lá, caminha, claro que no shopping daí a gente tem que pensar, não estou indo para comprar, estou indo para me exercitar. Mas é só para ele também estar num ambiente seguro, um ambiente climatizado, né, Regina? Com certeza. Então pode fazer. E alongamentos, claro que também são importantes. A própria hidroginástica, agora, a hidroginástica tem uma coisa, viu? Muitas vezes os lugares, as academias, os clubes, tem que cuidar muito com a temperatura da água. Exato. Porque muitas vezes as pessoas acham muito gelada. E essa mudança, quando sai da piscina para ir para o vestiário. Então, essa academia precisa ter bastante atenção, porque o público realmente da hidroginástica é um público de mais idade, né? E essa transição da temperatura é importante o pessoal já se atentar. E por último, claro que a alimentação é equilibrada, dos nutrientes que a gente tem que pensar. E a sopinha, que a gente falou agora há pouco, além de ser um líquido agradável para o idoso, também é cheio de nutrientes importantes para ele. Né? Então, é a hora de fazer a sopinha com vários legumes, a gente bater realmente até uma carne junto, fazer um creme. Então tem várias receitas hoje na internet, gente, é tão fácil a gente encontrar. E sem esquecer, lavar as mãos sempre, porque isso também evita... Usa lá o álcool gel, que é evitar esse contato. Então vai fazer o alimento, não esquece de lavar a mão, a gente precisa ter essa atenção para tudo. Obrigada, viu, Alex? Eu que agradeço. Como sempre, dicas ótimas, valeu. No Limonada Zen de hoje, o Adriano Sescani fala sobre os benefícios da gratidão para os relacionamentos. A gratidão faz bem para a saúde mental e física. Isso a ciência já comprovou. Mas o que a gente vai ver hoje é como esse pequeno hábito, né, da gratidão pode fortalecer as nossas relações. André, a gente esquece às vezes de pensar no outro, né? A gratidão nos relacionamentos também é fundamental. Ela é fundamental para a sociedade, porque é na inter-relação onde eu reconheço o que o outro faz por mim, onde eu reconheço a história que o outro interfere em mim e a minha história que interfere no outro. Então, se eu não tenho esse sentimento de gratidão, se eu não tenho esse olhar de perceber o que o outro faz por mim e desenvolver esse sentimento de gratidão, eu não tenho como me relacionar com as pessoas, não é? Inclusive, a filosofia diz que toda questão ética e moral nasce da gratidão. E a gratidão, ela tem uma questão também fundamental nos casais, para dar certo o relacionamento. Sim, porque as pessoas têm que sair de dentro de si e olhar o que o outro faz. É a questão da empatia e da compaixão, né? A gratidão está no meio da empatia e da compaixão. A empatia é poder olhar para o outro e ver o que ele sente, perceber o que ele sente e o que ele faz por ele e por mim. A compaixão é eu perceber, sentir a dor do outro e perceber o que ele está sentindo de uma forma mais forte. Então, se eu tenho compaixão, se eu tenho empatia, eu desenvolvo a gratidão. Não só entre casais, mas entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Porque pensa, às vezes as pessoas têm suas dificuldades. Tem pais que erraram muito. Se eu consigo estar com empatia, com compaixão, eu consigo ter gratidão daquilo que ele conseguiu fazer por mim. E não aquilo que eu queria que ele tivesse feito. A gratidão no trabalho melhora a produtividade e a colaboração. Uma pesquisa da Universidade de Penn State mostrou que funcionários que eram mais valorizados e praticavam a gratidão eram mais felizes e tinham menos vontade de deixar o emprego. E no trabalho também isso é fundamental, ser grato. Ser grato, porque toda experiência ela é válida. E se tu estás numa experiência, está aprendendo com ela, gratidão por ela, porque é ela que vai fazer tu ser uma pessoa mais evoluída no futuro.
ou mais evoluído até no presente. Então, tudo que a gente vive, enquanto tu vive, agradece, porque é uma grande oportunidade da gente se melhorar como pessoa. A gente está num mundo sem gratidão entre as pessoas? Sim, porque se nós tivéssemos gratidão, a gente não tinha esse número tão alto de estressados, de ansiosos e deprimidos. As pessoas precisam parar e olhar para dentro de si. De novo, a gente está treinado a não olhar mais, a não pensar. A gente não consegue mais parar para pensar. E se eu não penso, eu não vou conseguir ter empatia, não vou conseguir ter compaixão. E se eu não tenho isso, eu não tenho gratidão, nem por mim, nem por ninguém. Como a gente mantém a gratidão no mundo tão ingrato? Desenvolvendo primeiro comigo, parar de esperar que o outro seja grato. Seja grato com você. Comece a olhar para você. Tire 5 minutos de manhã ou de noite para pensar o que foi bom na tua vida hoje. O que tu agradeceu por ter vivido. Viva o hoje, o agora. Aí você vai conseguir desenvolver a gratidão e o mundo vai mudar. A gratidão salva o mundo? Com certeza salva o mundo dos outros e o teu mundo. Porque com gratidão a gente vai ter empatia, compaixão, viver no presente, sentir as coisas e reconhecer tudo que a gente viveu como algo que a gente tem como agradecer. A gratidão faz parte da vida e faz parte da nossa espiritualidade, de ver o sentido e o propósito que a gente tem no mundo. Eu sou muito grato em ter te conhecido em 2024. Eu tenho muita gratidão. Estar comigo em 2025, estar aqui com a gente no Limonada Zen. Então, assim, é um momento de gratidão. De coração. Coração também. E eu também quero agradecer, né? Obrigada ao Café da Catedral por nos receber e, claro, a Arruaça Filmes por mais esse lindo trabalho. Bom, agora a gente está no Espaço Estilo Simoneto, né? Com a Juliana Judá hoje, que é arquiteta. Participou recentemente lá da Expo Revestir, né? Em São Paulo, que é uma feira. E aí eu já quero saber dela, né? Porque a gente adora essa coisa de arquitetura, de casa, enfim. Muitos materiais inovadores. Com o que a gente vai poder contar aí nesse ano, Juliana? Seja bem-vinda. Muito, muito, Regina. A Expo Revestir é a maior feira de revestimentos da América Latina. Ela acontece todo ano em São Paulo. E a gente vai lá para se atualizar, né, trazer as tendências. E a principal hoje é a gente buscar a textura dos materiais, né, essa questão do toque. A gente sempre vai olhar um material, mas será que é madeira? Será que é tecido? E hoje muitos enganam a gente, né? Sim. Porque tem os porcelanatos, os frios, que imitam a madeira e que fica muito lindo e muito, às vezes muito mais prático. Sim, sim. Então, assim, dentro da linha dos porcelanatos, dos MDFs, né, para a parte da marcenaria, então texturas de tecido, texturas de madeira, mais relevo. Então, quando a gente ilumina um projeto, a gente fica naquela dúvida, né, se vai estar iluminado. A gente até mostrando aí algumas cartelas, acredito eu, de materiais, né? Isso. Desses materiais inovadores que tu deve ter visto lá na Expo Revestir. Esse detalhe aí da beleza imperfeita, né, dos materiais. Legal. Então nem tudo é tão perfeito, não precisa ser tudo HD, não precisa ter super definição, com essa parte das texturas, né? Cor linda, né? Essa... Aliás, já ia falar das cores, né? Que na verdade sempre tiveram, né, um papel fundamental aí no design de interiores e tal. E tu viu, assim, alguma tendência de cores na feira? Sim, a gente estava trabalhando muito com cinzas, né? A gente via assim, as casas. Hoje estão vindo o bege, os beges, os marrons. Então, eles ainda são a base da decoração. Mas com esse toque da madeira, com esse toque do vermelho. Aquele ali que apareceu muito lindo, que parece um laranja até. Isso. Indo para uns tons ocres, amarelados, né? Mas assim, com muito cuidado em alguns detalhes. Como eu te disse, a base ainda sendo o cinza, o bege, os marrons, e aí trabalhando, né, com esses detalhes aí na madeira. Tem um pouco a ver essa cor, por exemplo, os ocres, como tu falou, com a natureza mesmo, né, com a história, né, da gente ver. O ano passado a gente viu muitos verdes, surgindo os verdes, e esse ano vieram os azuis, que a gente estava com um pouco, né, de dificuldade de trabalhar com os azuis também.
Então, trazendo essas coisas da natureza, o azul, o verde, o marrom, né, o ocre, o pôr do sol. Agora, eu sei que uma das coisas mais discutidas e que, aliás, tem que sair da discussão e tem que ir para a prática, né, é a sustentabilidade, e que é um tema urgente, né, muito mais presente sempre até na arquitetura. Quais as soluções, assim, ecológicas, né, que tu deve ter visto lá propostas na Expofeira? Justamente esses materiais para a gente não extrair da natureza, não extrair a pedra, não extrair a madeira, né? Então a gente está fazendo esses materiais e podendo utilizar eles com textura. E aí também o que acaba acontecendo nessa situação? Uma facilidade de manutenção. São materiais que a gente não precisa usar tanta água para limpeza, né? E até no caso de pintar, eu vou pintar a cada 6 meses uma madeira. Algum material que é sustentável, né? Que imita, que seja WPC, né? A gente usa alguns termos mais técnicos, mas que imitam e que são fáceis de lavar, não precisam ser trocados. Então isso é a sustentabilidade também. Não extrair e não jogar fora. Exato, né? E é importante a gente estar atento a isso, é o que a gente tem no mercado, e também fazer a nossa parte. Sim, com certeza. Ir lá e comprar esse tipo e com certeza... Buscar materiais certificados também, isso é muito importante, né? E para deixar os projetos mais aconchegantes e mais personalizados, que é isso que a gente está buscando, né? Com certeza. Quero te agradecer, viu, Juliana? Obrigada aí. E coisas muito lindas vem por aí, eu vi. Obrigada mesmo. Gente, a gente segue falando de Simoneto, agora com um recado dele, né? O João Lacerda. Março é mês de oportunidade aqui na Simoneto Grupo Duarte. Campanha exclusiva com desconto progressivo de até 30% de desconto e ainda por cima, vouchers de até R$ 3.500 na Via Pádua para você adquirir sofás, mesas, cadeiras e todos aqueles produtos para complementar e encantar ainda mais o seu espaço. Então, não perde a oportunidade, vem tomar um café com a gente nos nossos 3 endereços e tirar o seu projeto do papel. Obrigada, João. Olha só, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes não está aqui hoje, né? Mas participou do Latam Valves 2025, que é o maior evento da América Latina dedicado à intervenção por catéter em válvulas cardíacas. O evento, realizado em São Paulo, foi promovido pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, em parceria com a Fundação de Pesquisa Cardiovascular, né, da Universidade de Colômbia, de Nova York. Oi, Regina, tudo bem? Hoje eu estou falando diretamente aqui de São Paulo, onde eu estou tendo a honra de estar participando como convidado do Latam Valves 2025. Só para explicar, esse evento é um maior evento de intervenção por catéter em válvulas cardíacas, que é promovido pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e pela Fundação de Pesquisa da Columbia University dos Estados Unidos de Nova York. É um evento que reúne pessoas do mundo inteiro, com foco no uso das intervenções por catéter na América Latina, e que a gente está tendo uma oportunidade fantástica de trocar experiências, de ouvir relatos de novos dispositivos que estão sendo lançados no mercado, melhorando a maneira como a gente trata as válvulas cardíacas por catéter e também possibilitando que exista um treinamento também em simuladores para que as pessoas que não têm familiaridade com esse tipo de procedimento possam treinar em um sistema que é muito semelhante a um coração batendo. Então existem modelos de simulador que funcionam como o coração batendo e a gente pode treinar o procedimento de uma maneira tranquila para depois poder aplicar na prática. Também é importante ressaltar que esse campo de tratamento por catéter das válvulas cardíacas é o que tem aumentado muito nos últimos anos, de maneira que esse tipo de procedimento, o tratamento das válvulas cardíacas doentes, há anos atrás era feito apenas por cirurgia e hoje em dia cada vez mais a gente tem conseguido resolver essas situações por catéter, procedimentos menos invasivos, com sedação na maioria dos casos e com um tempo de internação hospitalar muito menor. Então eu acho que o cenário está mudando, a gente tem tratamentos que incluem dispositivos que não são válvulas novas para fazer um reparo dessas válvulas doentes, especialmente as válvulas que têm vazamento, e também estão sendo desenvolvidos com uma rapidez enorme
próteses, válvulas artificiais que a gente implanta por catéter. Tanto na válvula órtica, que é hoje em dia a mais abordada por catéter e na qual a cirurgia tem cada vez mais diminuído a sua importância, mas também outras válvulas mais complexas, como a válvula mitral e especialmente uma válvula chamada tricúspide, que também tem resultados, que historicamente tem resultados cirúrgicos muito pobres. Então, a gente está quebrando paradigmas, ultrapassando fronteiras, de maneira a gente poder propiciar aos pacientes cardiológicos tratamentos cada vez menos invasivos e ainda assim extremamente eficazes. Então, eu estou retornando para Porto Alegre dentro de alguns dias, muito satisfeito, levando novidades importantes para a gente poder aplicar no nosso estado, no Rio Grande do Sul. E, com certeza, esse tipo de evento faz com que a gente possa manter a nossa prática e o nível dos nossos procedimentos em níveis de excelência como nos melhores centros do mundo inteiro, certo? Então eu queria te mandar um abraço e dizer aos nossos telespectadores que continuaremos abordando esses temas super importantes e nos próximos programas, ok? Um abraço. Muito obrigada, doutor Gilberto. Nossa, coisa boa, boas notícias, né? Bom, e agora vamos falar da sua casa, lá daquela salinha que você recebe visita, recebe sua família, toma um chimarrão, um cafezinho. Precisa daquele móvel aconchegante, bacana, né? Você não quer gastar muito? Não tem problema, você vai achar esse móvel com certeza com um precinho maravilhoso. Sabe onde? Na Lemertz. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher, hora de falar de moda e moda no outono, né? Claro, porque já chegou aí e a gente tem que se preocupar com isso. Tudo bem, Marcinha Grossa? Oi, Regina, e tudo aí? bem contigo? Tudo Uma delícia ótimo. sempre estar contigo, muito bom sempre. Guria, olha só, vamos falar daquele maldito, vamos dizer assim, efeito cebola. Verdade. Cara, a gente sai de manhã com uma roupa, de noite é outra, de tarde é outra. Outono deixa a gente completamente louca, né? Aliás, quero te dizer o seguinte, aí tem algumas peças que eu acho que acabam sendo chaves, assim, né? Para essa estação do ano. Isso aí. Então, vim trazer uma super dica, assim, para todo mundo que está nos assistindo, né? Que, de fato, a gente está nesse efeito cebola. Tu sai de manhã, é friozinho, de tarde é calor, de noite volta a esfriar. E aí a gente tem que pensar fora da caixinha e pensar em toda a rotina que a gente vai ter durante Claro, o dia. tem né, aquele menina? casaquinho, que até a gente já falou lá no quadro do Alex, mas tem também outras peças que a gente pode aproveitar nessa coisa do sair de manhã e de repente a peça ia nos ajudar durante o dia. Isso né? aí. Eu quero falar muito hoje sobre as camisas, né? Que são super atemporais e que não adianta. Vem moda, sai moda e as camisas estão sempre em alta. Eu até trago ali umas dicas Ali, nas ó. fotos. Olha que legal. Uma super dica, ó, de detalhes, né? De golas, de decotes que super valorizam assim o corpo, deixam um visual mais jovial, deixam mais despojado e ao mesmo tempo também tu pode jogar pro teu trabalho, pro teu lazer. Então são peças super A camisa coringas. desse azul, que é tipo um jeans, nunca sai de moda. Não, Regina, é super atemporal, inclusive os tons em branco, né? Eu acho que toda mulher tem que ter uma camisa branca no seu closet, no seu roupeiro aí, E, gente, né? é importante que ela seja branca, tá? Isso Porque aí. o problema é o seguinte, a gente tem que cuidar dessa peça muito, porque a camisa branca, ela mancha, ela amarela, e aí não fica legal.
Isso aí, Regina. Então, assim, se tu tem uma camisa de boa qualidade, num tecido que não amasse, num tecido mais fino, num tecido mais inteligente, tu tem uma riqueza junto contigo sempre, né? Que é muito legal. E vi ali algumas coisas que me chamam a atenção, que é a questão da manga, porque a manga da camisa, gente, às vezes a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, essa que a Marcinha tá usando, até tem já aquela alcinha, né? Com o botãozinho, mas tem algumas que não tem. Exatamente. A minha camisa, ó, ela tem um botãozinho, né? Que super facilita, porque às vezes a gente tá com pressa e não tem tempo de ficar ali dobrando. Remangando e dobrando certinho. Isso aí, então ela já tem o botãozinho. Mas aí tem, Regina, aquelas camisas com tecidos que são super assim maleáveis, que não precisa passar, que tu não vai conseguir fazer a dobrinha. Mas aí tu pode usar o truque da borrachinha, botar por dentro e criar um efeito balonê, que é super atemporal. A gente viu, inclusive, numa das fotos ali. Isso aí, que eu trouxe. E também essa questão da dobra mesmo, né? Antigamente a gente dobrava várias vezes, hoje em dia se dobra mais uma vez, né? E coloca mais pra cima. Isso aí. Ali a gente tá vendo uma das dobras, por exemplo. Aí. A dobra alongada, a dobra larga, que fica super assim, moderninho, né? Fica bem legal. E uma coisa, vamos aproveitar para falar daquela foto ali, onde uma parte da camisa tá para fora e a outra tá para dentro. Porque isso é luxo. Isso ali é uma dica bônus, né? Muito legal. Porque além de tu alongar o teu corpo, tu gera ali uma cintura mais fina, tu gera assim uma distribuição melhor de bumbum, de perna. Fica muito legal. Uma dica aí para as mulheres 40 mais. E outra dica que a própria Márcia tá usando hoje, que é essa questão do colar. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer com a camisa, com a gola da camisa. Ó, é muito legal. O que eu fiz, né? A camisa, ela não é muito durinha a gola. E aí eu queria que ela ficasse arrumadinha aqui para me apresentar para vocês. O que eu fiz? Eu coloquei o colar por baixo e aí ele segura aqui a gola e deixa uma gola bonita, deixa uma gola elegante. Ou seja, quer dizer, gente, é uma coisa simples, fácil, quase todo mundo tem um colar assim, né, curtinho, quase todo mundo tem camisa, quer dizer, dá pra gente fazer esses truquezinhos e a camisa, ela serve bem isso, às vezes ela tá mais curtinha, a manga, às vezes tá... Deu frio, baixa a manga. Isso aí, né? Então assim, ó, todo mundo tem que ter uma camisa branca, que nem a minha, ela é branca, mas ela tem esses rabescos aqui, ó, que dá um ar assim mais jovial, mais despojado. E a branca que a gente viu ali, e a própria camisa jeans, que não é aquele jeans grosso, né? Isso aí, mais maleável, porque a gente tá nessa meia estação, né, Regina? A gente ainda não está no frio, então tem essa coisa da meia estação. Se tu botar ela grossa demais, tu vai ficar assim com calor e daí não vai ser legal. Boas dicas para você aí, não só no outono, como sempre, porque a camisa é sempre bem-vinda. Obrigada, viu, Marcinha? Eu que agradeço, um beijo para ti, Regina, um beijo para todas as mulheres que nos assistem. Volta sempre. Bom, gente, olha só. Vocês sabiam que tudo que acontece no corpo reflete direto na nossa boca? Quem explica essa relação, é claro, é a doutora Luiziane Tomazoni. Porque a saúde do nosso corpo como um todo é muito importante para a nossa saúde bucal. Eu vou dar vários exemplos aqui para relacionar qual a relação do nosso corpo como um todo, né, com a nossa boca. Para que vocês entendam quando eu falo que a gente precisa cuidar da nossa saúde sistêmica para que a nossa boca seja saudável. Disbiose intestinal, já ouviram falar? É quando existe um desequilíbrio das bactérias do nosso corpo. E isso acaba gerando uma dificuldade de absorção do nosso corpo das vitaminas e minerais que a gente tem com a alimentação. E essa falta de absorção acaba prejudicando a saúde dos nossos dentes. Então, muitas vezes, a cárie ela é proveniente dessa falta de nutriente que o nosso dente está tendo por causa desse problema no intestino. Excesso de radicais livres que acabam gerando um estresse oxidativo, uma grande inflamação no nosso corpo. Por exemplo, tabagismo, né, que é o fumo, é o cigarro, os poluentes que existem no ar, as próprias toxinas que existem na água, na nossa alimentação, com alguns produtos que a gente usa, tudo isso acaba gerando uma oxidação, um estresse oxidativo. E isso inflamando, ele repercute por todo o corpo, inclusive na boca, quando nós temos inflamação na gengiva. Então tem pacientes que o tempo inteiro têm a gengiva sangrando e acreditam até ser normal porque se trata de algo há muito tempo.
Só que isso não é normal. É sinal de que existe uma inflamação no teu corpo que você precisa averiguar. Outra coisa que gera uma inflamação muito grande é o excesso de açúcar. Só que muitas vezes esse açúcar, ele não está explícito. A gente consome alguns alimentos e alguns líquidos achando que não tem açúcar, e muitas vezes tem. Por isso que é muito importante a gente aprender a ler rótulos, saber o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo. Sucos de fruta, eles acabam tendo um excesso de açúcar. E nem se fala naqueles sucos em latinha ou em caixas. Eles são muito maléficos para o nosso corpo. Os farináceos acabam também gerando, eles acabam no final de tudo se transformando em açúcar, e isso acaba sendo muito inflamatório também para o nosso corpo. Doces, condimentos, por exemplo, ketchup. Muitas pessoas usam ketchup achando que tá tudo certo, vou botar no meu hambúrguer, vou botar na batatinha frita. E isso é muito ruim. Então, é um outro fator muito forte no aparecimento de cárie. Tem atenção, tem muita coisa aí que está escondida e que às vezes a gente não se dá conta. E às vezes as pessoas pensam, nossa, dentista não tem nada a ver com tireoide, não vai prestar atenção nisso. E sim, temos muito a ver, porque a nossa tireoide, ela está relacionada com todo o nosso metabolismo do cálcio. Então, por exemplo, pacientes que usam em excesso flúor, esse flúor, ele acaba sendo tóxico sistemicamente. Eu não estou falando na questão de remineralização do dente, eu estou falando sistemicamente. Então esse flúor, ele acaba sendo tóxico e ele acaba competindo com o iodo. E o iodo, ele é muito importante para que a nossa tireoide funcione corretamente. E quando ele compete com o iodo, ele ganha essa competição. E aí o nosso corpo fica com deficiência de iodo. E isso acaba gerando uma alteração na tireoide e, consequentemente, um problema ósseo. Outra questão, pessoas que têm muito contato com cloro, é importante a gente se ligar nisso. O cloro é outro elemento halógeno, que é um elemento químico, que acaba competindo com o iodo. E isso acaba prejudicando a questão óssea também. Pacientes que consomem muito glúten, também existe essa competição do bromo com o iodo e isso acaba alterando a nossa tireoide. Então é muito importante porque pessoas que têm problema ósseo acabam gerando no corpo problemas ósseos, né? E na boca. Os nossos dentes, eles são sustentados por uma estrutura óssea. Então, se a nossa mandíbula ou maxila estiver com deficiência óssea, a gente vai ter perda dentária. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado nessa relação sistêmica com a boca. Valeu, obrigada, Luí. Olha só, todo mundo acompanhou, né, a polêmica envolvendo a atriz Ingrid Guimarães em voo internacional. A doutora Virgínia Lobato Flores esclarece agora sobre as questões legais dessa situação. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa. Hoje aqui no programa vamos repercutir os aspectos jurídicos do caso envolvendo a atriz Ingrid Guimarães, que relatou nas suas redes sociais o infortúnio que passou junto à companhia aérea American Airlines ao ter sido convidada a deixar a classe por ela contratada, que era uma classe intermediária, e passando a voar numa classe econômica para que um outro passageiro da classe executiva pudesse ocupar o seu lugar. Bom, essa prática é denominada no meio de downgrade. O downgrade ele ocorre quando uma companhia aérea coloca o passageiro de uma classe contratada para uma classe inferior àquela que ele originalmente pagou pelo serviço. Bom, o que a gente entende? O downgrade ele existe, ponto. Agora, será que este caso especificamente tinha justificativa? A Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, ela informa que a troca de assentos, como ocorre no downgrade, deve ser feita apenas em casos específicos que envolvam as saídas de emergência ou questões de segurança operacional.
Um grande exemplo de questões de segurança é quando muitas vezes os comissários pedem aos passageiros que efetuem troca de lugares para ter um balanceamento do peso da aeronave. Especificamente, problemas de manutenção do avião, eles têm um cuidado específico. Por quê? Porque eles estão vinculados a uma compensação financeira e a um diálogo, jamais a imposição, que nos parece que foi o caso adotado pela companhia aérea. O passageiro que se submete ao downgrade tem direito ao reembolso da diferença entre o assento contratado e o assento voado. Além disso, ele pode buscar eventuais prejuízos, né? Aqui nós estamos falando dos danos materiais, e havendo essa situação de exposição, que é o caso da atriz, onde ela foi exposta aos demais passageiros e a forma como ela foi tratada, a gente tem sim um caso de dano moral. Então ela pode buscar a reparação material aliada ao dano moral pela situação vexatória que a companhia aérea a expôs. Lembrando que o comandante ele é a autoridade máxima na aeronave e correndo uma situação como essa, o ideal é ter o maior número de provas, porque sim, você pode ser obrigado a deixar a aeronave. Gostou dessas informações? Aqui no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, te liga, né? Pode precisar mesmo, é isso aí. A gente vai para mais um breve intervalo comercial, com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630, em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Porque os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher e agora tem o quadro Deixa Eu Te Contar, hoje sobre um evento que quer fomentar o turismo. Deixa eu te contar. O meu nome é Richard, eu sou vice-presidente da Algarte e eu vim aqui contar um pouco para vocês sobre a nossa feira de turismo que acontece em Porto Alegre nos dias 28 e 29 de março no Barra Shopping Sul. A nossa feira conta com expositores nacionais e internacionais que esse ano estamos dando um destaque para o Rio Grande do Sul, que será o estado anfitrião da nossa feira. A feira conta com experiências imersivas, com mais de 1.500 agentes visitantes por dia. Então, com certeza é uma das melhores feiras do mercado, com um networking gigantesco e com muitas experiências legais. Fica aqui o nosso convite para vocês, serão todos muito bem-vindos. Obrigada, então. Está comigo aqui ela, né, nossa dermatologista, Stephanie Mainardi Seolim. Hoje ela vai falar de uma pequena cirurgia, na verdade, né, que chama cirurgia de Castanhares, mas que, gente, é uma maravilha, porque é uma cirurgia feita em consultório, né, e que leva a sobrancelha, portanto, abre o olhar, né? Exatamente, porque muitas pacientes vêm com essa queixa do olhar caído, que querem fazer a toxina botulínica, por exemplo, para levantar esse olhar. Mas há casos em que a toxina botulínica não atende essa queixa. Não resolve. Porque a região da musculatura frontotemporal de algumas pacientes é muito fraquinha. Mesmo tu bloqueando os demais músculos com a toxina, essa região não eleva, não abre o olhar como a paciente quer. E para esses casos, é indicada então essa cirurgia que é feita em consultório, com total conforto, é muito tranquilo pós-operatório também, é tranquilo mesmo, os pacientes que fazem ficam, né... Tá, e é indicado então para essas pessoas que quer abrir o olhar. E que acha que tem o olhinho caído e tal. Não é o olho caído, é o supercílio, é a cauda da sobrancelha. Okay. O que eu mais escuto quando a paciente tem essa característica é que ela diz assim que ela tem uma expressão triste, mesmo não estando triste. Então eu trouxe alguns casos para mostrar de pacientes de diferentes idades. Então, ó, essa é uma paciente belíssima, mas que a toxina não... Essa foto ela mesma me mandou de uma produção que ela fez, e eu fico muito feliz quando eu recebo no WhatsApp esses feedbacks.
Então, olha tá só bem como diferente, ela né? tinha a cauda da sobrancelha caidinha. E aí a gente fez a cirurgia de Castanhares e deu essa abertura no olhar que muda totalmente E dá pra as perceber feições. que não foi só o modelo, né, digamos assim, da sobrancelha que mudou, não, porque tá igual. Realmente é o olho. Só abri a lateral, a gente só fez a elevação. Aqui. Esse caso aqui é um caso mais extremo. Ela tinha toda a sobrancelha abaixo do rebordo ósseo. Me procurou pela ideia de fazer uma blefaroplastia, que é retirar a sobra de pele da pálpebra, porque já atrapalhava a visão. E eu indiquei, então, a cirurgia de Castanhares. A gente elevou apenas as sobrancelhas, não foi feito blefaroplastia. E tu vê como já abriu o olhar. Claro que essa paciente já tinha uma micropigmentação antiga, agora ela vai refazer, tá só aguardando os 3 meses para refazer, mas dá uma diferença muito grande nas feições. E como é que é feita essa além de ser uma pequena cirurgia num consultório, o que usa nela que fica com esse resultado? A gente faz uma anestesia local na cauda da sobrancelha, faz um cortezinho na borda superior, mais ou menos da parte mais alta até a cauda, e remove um pedacinho de pele naquela região que faz a elevação. Então, ali eu mostrei uma paciente mais jovem que a gente só fez na cauda mesmo, só para abrir um pouquinho, e a outra foi feita uma elevação total da sobrancelha. Então, foi feita desde o início até o final, esse recorte, porque estava tudo muito caído, estava desabado pela idade também, pela estrutura facial dela, genética, né, flacidez. Então, é uma cirurgia feita em consultório, anestesia local, e é um anestésico que não bem arde. isso, mas indo te procurar, tu vai saber se é aquela indicação para fazer isso, né? Com certeza, a gente avalia toda a face, avalia a musculatura. Eu gosto de palpar mesmo, tu sabe, eu vou lá, palpo a musculatura, para indicar nos casos certos e que eu vou poder oferecer um resultado estético. Tem mais uma foto, que veio agora. Tem mais uma foto. Então, ali, tanto com o olho fechado quanto com o olho aberto, dá para ver a diferença na sobrancelha, né, na elevação da sobrancelha que faz no olhar. Então, essa paciente também tem indicação agora de fazer a micropigmentação, porque tem falhas nessa sobrancelha, então o resultado fica ainda melhor depois. Tu disseste que a recuperação é fácil, sai de lá, o que acontece? Sai de lá, a cirurgia, o procedimento ao todo leva entre 1 hora e meia da chegada do paciente até ir embora. Vai embora para colocar gelinho, compressinha fria, eu peço mais ou menos 3 dias de repouso, não é um repouso absoluto, é só assim não fazer atividade física mesmo, grandes esforços, ficar mais quietinha, né? E aí depois disso, vai tirar os pontinhos com 10 dias mais ou menos, eu que não gosto fica de inchado, tirar um roxinho? Um pouquinho inchado, o hematoma quando dá, geralmente ele desce pra pálpebra, assim, mas não é uma cirurgia que costuma causar grandes hematomas como a blefaroplastia, ela é uma cirurgia mais tranquila. Pode sim dar hematoma, mas não é o mais comum. E tem que ser refeito em algum outro momento? Ou não? Isso de ser refeito, imagina, a gente não sabe como a pessoa vai seguir envelhecendo. Então, depois de 10 anos, se vai ter mais sobra de pele. 10 anos é um longo né? tempo. Então, assim, eu digo assim, tipo, não é anual, por exemplo. Não, o resultado é duradouro. É uma cirurgia que tem um resultado mais duradouro. Mas a pessoa vai seguir envelhecendo, então pode ser que depois de alguns anos tenha sobra de pele novamente, siga, porque quem já tem essa característica já tem uma flacidez aumentada, já tem, então a gente não tem como prever como ela vai seguir reagir, envelhecendo. Claro. Mas é uma cirurgia que tem um resultado duradouro e que faz muita diferença na autoestima. Porque tu viu aquela primeira paciente mais jovem, ela que me mandou a foto. Olha, eu produzida. A felicidade. Muito bom. Obrigada, tá, Stephanie? Boa dica aí, né? Muitas informações importantes para quem precisa disso. Eu que agradeço, é sempre ótimo estar aqui. Até sábado que vem. Gente, e a Josie Pacheco hoje está iniciando uma série sobre terapias integrativas, né? E ela começa com a meditação. Bom dia! Hoje a reflexão é daqui, pessoal, do meio da natureza. Hoje eu inicio uma série sobre as terapias com as quais eu trabalho no consultório. Existem, pessoal, 29 terapias integrativas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e pelo SUS como preventivas contra sintomas e doenças e complementares a tratamento da medicina convencional. Hoje vou iniciar falando sobre a meditação. A meditação é uma terapia integrativa, uma prática milenar que permite conduzir a mente para um estado de calma e relaxamento. É uma técnica que ajuda a integrar o corpo e a mente
e a perceber e compreender o momento presente. Ajuda o indivíduo a atingir a tranquilidade e a paz interior, trazendo vários benefícios para a saúde, como diminuição da frequência cardíaca e a pressão arterial, aumento dos níveis de serotonina, um neurotransmissor relacionado ao bem-estar, melhora do foco e a produtividade, auxilia no autoconhecimento e expansão de consciência, auxilia na eliminação de pensamentos negativos, auxilia em tratamentos de sintomas e doenças como insônia, cefaleia, bruxismo, dores físicas, ansiedade, estresse, depressão, entre outras. Para praticar a meditação, pessoal, encontre um local calmo, sente-se com tranquilidade, com uma roupa confortável, fique atento ao momento presente. Observe os seus pensamentos e emoções sem julgamento. Exercite a respiração, inspire profundamente e expire lentamente. Utilizar músicas relaxantes durante a meditação também é uma ferramenta auxiliar. Você também pode meditar sentado em uma cadeira, deitado em um local onde sua coluna fique ereta ou caminhando em um local sem obstáculos. Se você conseguir meditar de 1 a 5 minutos por dia, gradualmente obterá resultados satisfatórios. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada, Josi. Bom, gente, hoje, antes de encerrar esse programa, estou trazendo aqui um assunto que eu tenho certeza que está todo mundo preocupado. Por isso, Vivi Braz está aqui com a gente, ela que é nutricionista, que é a questão dos preços, né, gente? Carne caríssima, ovo caríssimo. O que a gente está falando sobre isso? Proteínas. Quem não sabe para onde correr, né, Vivi, na verdade, porque a gente antes tinha a carne, tá caro, a gente vai pro ovo, agora o ovo também tá caro. Quer dizer, o que a gente faz? O que a gente pode substituir? Como é que a gente pode proceder com essa questão dos aumentos aí que tá bem difícil? Tá bem difícil. Obrigada, Regina, pelo convite. Sim, proteínas são extremamente necessárias, a gente precisa de um aporte bacana para manter a musculatura e a preocupação vem nisso, porque a gente não sabe mais para onde correr. Ovos eram boas opções, frango, boas opções, porque eram baratas, então a gente tinha um bom acesso. Agora, com tudo que vem acontecendo, a gente, infelizmente, não consegue ter tanto acesso. Então, variar é importante. Então, a gente vai ter que ter uma variedade maior de alimentos, com fontes de proteína. O pessoal de casa que não sabe, é importante saber que feijões são boas fontes de proteína. Eu te perguntar dos grãos, pois é. Isso, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, são boas fontes de proteína, porque quando a gente vai comer um alimento, a gente precisa pensar no aporte e quanto eu vou absorver. Então a gente pode aumentar um pouquinho, de repente, o feijão, a lentilha, a ervilha, ver no seu estado, na sua cidade, qual tem um valor melhor e associar. Colocar proteína de origem animal também. E outra coisa que por muitos anos foi demonizado é o leite, né, Regina? Pois é. O leite, ele é uma fonte proteica maravilhosa. A não ser para quem tem intolerância, claro, salvo né, agora quem não pode tomar leite, tem intolerância à lactose ou à proteína do leite, enfim. Mas é uma boa opção. Uma pergunta que sempre me fazem, e eu sempre digo assim, eu não sei porque eu nunca experimentei. A tal da carne de soja. É uma boa opção? Ela é uma boa opção, porque tem que saber preparar, né, Regina? Então, assim, tem algumas pessoas que elas também não toleram, tirando quem tem alguma alergia, mas ela tem um pré-preparo. Então, falando na parte de ser um pouco mais prático, ela não é tão prática como a gente tem as outras proteínas, mas ela é uma boa opção também. E incluir pelo menos uma vez na semana, de repente uma proteína de, né, uma PTN que a gente chama, né? É uma boa opção, assim, para poder negociar com a quantidade que você vai comer. Então, pensando o seguinte, qual é o horário que eu tenho mais fome? O que eu posso fazer nesse horário? Quais são os alimentos que são melhores para mim? Então, dispor disso é bem importante. Então,
Então, quando tu vai no supermercado ou vai no... Bom, outra dica também é sai do supermercado e vai pro açougue, pra feira, vai procurar opções, entendeu? Fontes de proteína a gente tem em vários alimentos, tá? Então a gente pensar nas oleaginosas também são boas fontes. Então, botar um pouquinho em cada uma e também acrescentar no dia a dia mais vegetais. Vamos citar, então, mais algumas aí pro povo que não sabe. Então, assim, todas as fontes boas, tá? As leguminosas que eu falei são os feijões, a vagem também é uma boa fonte. Se a gente vai usar o leite, o queijo também são boas fontes. Hoje, o mais barato em proteína de origem animal, se a gente for no mercado procurar, são os suínos, é o porco. Então, do porco a gente vai para o frango, do frango, algumas coisas, alguns cortes de carne vermelha também. Então, a gente negociar com isso e, de repente, colocar um pouquinho de cada coisa no dia, tu consegue ter uma alimentação variada, que é extremamente importante. Tu acha que, em alguns casos, pode ser caso de suplementação? Sim, muito, porque assim, pessoas idosas, vamos para as pessoas idosas. As pessoas idosas consomem mais ovos do que carne, né? Por causa da digestibilidade. Então, às vezes, é mais interessante tu usar uma suplementação, como um whey protein, por exemplo, que na dose tem um custo ok para as pessoas colocarem e tem uma quantidade de proteína super grande. Então, vamos dizer que um adulto, um idoso tenha que ingerir em média 80, 90 gramas de proteína por dia, tá? É bastante para um idoso. Então, uma dose de proteína, de whey protein, ele tem em média 30 gramas. Então, ele já tem ali uma boa dosagem do seu dia. Se ele acrescentar um iogurte ou um leite, algo que seja fácil para digestão, aí nós vamos para as crianças também, alguma suplementação específica. Para nós mulheres, porque a gente precisa... E muitas mulheres na menopausa também. Menopausa e outra coisa, a gente precisa da proteína para cabelo, pele, unha, para o músculo, que né, depois dos 40 ele vai junto com a água, né, no banho, é um horror. Então a gente precisa fazer o exercício e ter um aporte proteico. Então seria uma boa opção, sim, para a gente conseguir jogar. Claro que não é assim, né, gente? A gente decidiu que vai suplementar e a gente então vai lá e vai escolher. Tem que ter uma profissional, evidentemente, por trás disso, até para dar as doses certas, né? Porque existe um cálculo, né, Regina? A gente não pode também comer muita proteína, porque isso pode prejudicar, claro, pode fazer alguma disfunção renal, enfim. Então, a gente tem que ter cuidado. Tudo tem que ter cuidado, né? Mas saber qual é o teu aporte, quanto que tu necessita naquela fase da tua vida. Daqui a um pouquinho tu não tá comendo uma proteína a mais e nem há necessidade. Tu pode comer mais vegetais, de repente, que seria mais interessante. Porque a gente estava falando ali, ouvindo sobre desbiose intestinal, né? Então, assim, é bem interessante que tu consiga usar também como fontes porque o aumento de proteína, ele dificulta um pouco para te conseguir evacuar. E aumenta isso que a gente estava falando, sobre desbiose intestinal. Então, a gente conseguir equilibrar a quantidade de vegetais, frutas e proteínas e carboidratos, ela tem que estar equilibrada, porque se ela não estiver equilibrada, em algum momento a conta vem. E para nós mulheres, intestino é um problema. Nunca é um reloginho. Nunca, por conta das questões hormonais também. E na menopausa, isso piora consideravelmente. E agora, chegando, que já chegou o outono, daqui a pouquinho tá aí o inverno, né? E a gente já tem que também falar sobre isso, porque a carne muitas vezes ela sacia, né? O ovinho também, porque é quente e tal. E aí, tu acha que sopas, enfim, a gente consegue fazer de uma forma com que a pessoa consiga suprir, né, o que está precisando? Com certeza. E se a gente fizer sopas também, agora tem aquelas sopas maravilhosas de feijão branco, fica delicioso. Tu coloca ali uma moranga, feijão branco, tem um aporte nutricional e também a digestibilidade. Geralmente a gente quer a sopa de noite, né, Regina? A gente não quer a sopa no almoço, a gente quer a sopa à noite. Que os filhos dizem que sopa não é janta, mas a gente diz que é janta, dá pra comer e tá tudo certo. Então, ele é uma boa fonte também. Então, uma sopinha de feijão branco com moranga, um caldinho um creminho de ervilha, que é uma delícia, que é boa fonte. E o problema, a questão dos ovos, principalmente, é que tinha gente que treina, enfim, que tava comendo uma caixa de ovo, vamos dizer assim, por dia, praticamente, a cada 2 dias. Mas é que vem na internet as blogueiras usando a dieta do ovo, que nada mais é do que elas pegavam 10 ovos, comiam as claras e as gemas dispensavam, comiam uma gema.
Então era uma gema e 10 claras. Espero que não colocassem fora essas gemas, né? Menor necessidade disso, não há nenhum fundamento científico nisso. Um scoopzinho de whey resolveria o problema, seria muito mais em conta, nós estaríamos de repente com essa crise toda. Mas enfim, verdade. A gente tem que ter o cuidado também quando for falar, porque todo o tempo a gente tem adolescentes, jovens, mulheres com transtornos, né, homens com transtornos alimentares, e a gente dizer que o ovo é melhor que você comer só ovo do que comer a carne vermelha, ou a carne branca, ou tomar o leite, não é uma verdade e também é bem perigoso, porque a gente não tem nada liberado. Imagina você comer de uma hora para outra. Não tem uma variedade de proteínas, de nada, de carboidratos. Aí vamos lá, para anemias, problemas de absorção de vitaminas do complexo A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, porque essa proteína ela é reabsorvida e ela tem uma maior absorção no intestino. Então a gente tem que ter esse cuidado todo. A gente não é assim simplesmente decidir que eu vou comer proteína hoje, ou vou comer só ovo. Vou comer só ovo para emagrecer. Sério, e realmente tu tá falando aí uma coisa que é verdade, porque mais blogueiras, a própria Graciane Barbosa, que treina, enfim, né? E que dizia que comia 40 ovos, não sei quantos ovos. Então, todo mundo virou meme já na internet essa questão aí dos ovos, que as pessoas agora não tem como, né? E é muito complicado, porque essa sobrecarga, ela pode vir a conta, ali na frente não é tão longe, não. Pois é, tudo que há um exagero, né? Eu acredito que não é só questão aí desses alimentos, mas tudo que é um exagero, ou nada, ou tudo... É complicado. É muito complicado. E essas coisas, quando aparecem, vê que aparece num período... Teve a dieta da sopa. Eu era adolescente e tinha a dieta da sopa. Tinha, então era aquele negócio da dieta da lua, dieta de abacaxi. É só mais uma. Gente, é só mais uma, sem fundamento científico algum. Conversem com quem entende. E assim, não vão atrás dessas dicas de fulana usou. O que serve para fulano não serve para ti. Não necessariamente. Nós somos únicos. Precisamos de uma dieta personalizada. Vivi, muito obrigada por essas informações, tá? Por essas dicas aí, volte sempre. Agradeço. E o Band Mulher desse sábado vai ficando por aqui, né? Band Mulher que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas, os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Fique agora com o programa Band Entrevista com meu amigo Fabiano Brasil. E também segunda-feira a gente está lá no Manhã Bandeirantes, né? Na Rádio Bandeirantes. Beijo, bom fim de semana, tchau, tchau.